E aí, estudante caótico? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Teoria do Caos. Nos últimos 22 vídeos, trabalhamos com o conceito de vetor e suas operações básicas, igualdade, soma, subtração, utilizando apenas argumentos geométricos. Então foi basicamente rever alguns conceitos de geometria plana, mas do ponto de vista vetorial, onde o vetor, que a gente definiu, é um segmento de reta orientado no plano ou no espaço. A partir de agora, a gente vai começar a trabalhar com o vetor do ponto de vista algébrico. Ou seja, vamos utilizar resultados já conhecidos da geometria analítica para estudar os vetores. Basicamente, a gente vai jogar os vetores em um plano cartesiano e analisar quais são as propriedades e o que muda quando a gente trata o vetor dessa maneira. Já adiantando, tratar o vetor do ponto de vista algébrico facilita muitas operações e também nos ajuda a introduzir alguns conceitos como de produto escalar, produto vetorial, produto misto e assim por diante, coisas que vamos ver ao longo do nosso curso. Mas vamos lá. Para começar, eu vou escolher dois vetores que não são paralelos. Dois vetores quaisquer. Pois bem, eu uni os dois vetores pela mesma origem O e de O até um ponto A no espaço, eu tracei o meu vetor U. De O até um ponto B no espaço, eu tracei o meu vetor V. Observem que esses meus vetores, e vejam a nomenclatura que eu vou usar, eles podem gerar outros vetores através de uma simples combinação linear entre si. Por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer é traçar as retas diretoras desses vetores. Aqui é a reta diretora 1, aqui é a reta diretora 2. Simplesmente para a gente fazer algumas visualizações. E daí o seguinte, ó, vamos traçar um terceiro vetor aqui. Um vetor qualquer no plano. Qualquer direção. Escolhi aqui o meu vetor W, que tem essa direção aqui no plano. O que eu vou fazer? Eu vou transladar o meu vetor W para a mesma origem ali dos vetores. E notem o seguinte, veja só o artifício que eu vou utilizar. Da ponta de W, eu vou traçar uma paralela a R1. Então eu vou simplesmente copiar R1, mudar a cor e transladar. Vou fazer a mesma coisa com R2. Traçar uma paralela da ponta de W a R2. Vou copiar, colar e mudar de cor. E agora transladar. Por que eu fiz essa construção? Note que, traçando aqui de vermelho, o meu vetor W ele pode ser escrito como a soma desse vetor com esse vetor. Então veja, esse vetor em vermelho aqui, que eu ainda não vou dar nome, ele é um vetor que está na mesma reta diretora do meu vetor V. Então ele é um vetor paralelo a V. Lembra que toda vez que eu tenho dois vetores paralelos, eu posso escrever que um é múltiplo do outro. Então, por exemplo, se V é paralelo a W, eu posso escrever que ou V é algum número real que multiplica W, ou W é algum número real que multiplica V, dependendo da minha conveniência. De tal forma que esse vetor aqui, eu vou dizer que ele é um múltiplo de V. Ah, Diego, mas ele é menor do que V. Tá, tudo bem. Mas lembra que mesmo os múltiplos, eles podem ser menores que o vetor original, desde que o número real que multiplica esteja entre 0 e 1. Aí eu estou gerando uma fração do vetor original. Para mais detalhes, tem uma aula sobre multiplicação entre vetor e real, que eu vou deixar sinalizado aqui para vocês fazerem uma revisão. Mas bem, se está na mesma reta diretora é paralelo, então eu posso dizer que isso aqui é paralelo ao meu vetor V original. Deixa eu chamar isso aqui de vetor K e esse outro vetor aqui de vetor H. E aí eu posso dizer que K é um número real alfa vezes o vetor V. Qualquer que seja esse alfa. Certamente ele está entre 0 e 1, porque ele resultou num vetor menor do que o original. Mas o valor não importa agora. Da mesma forma, o vetor H ele é o múltiplo do vetor U, porque ambos estão sobre a mesma reta diretora, então eles são paralelos, e sempre que dois vetores são paralelos, um é múltiplo do outro. Então, meu vetor H ele é um múltiplo de U. E note, como ele é um pouco maior do que U, significa que o valor alfa é maior do que 1.
mas o valor mesmo em si não interessa. Então eu vou escrever aqui, e em vez de usar alfa, eu vou usar beta, que é para sinalizar que são dois reais diferentes, alfa e beta. Pronto. Escritos dessa forma, eu posso dizer o seguinte, que o meu vetor W, ele é o vetor K mais H. Só que o meu vetor K é alfa V. E o meu vetor H é beta U. Ou seja, notem que eu escrevi o meu W como uma combinação linear dos vetores V e U. O que seria uma combinação linear? Pega um múltiplo de V, um múltiplo de U e faz uma operação de soma ou subtração, já que a subtração é a soma com o vetor oposto, etc., aquela coisa toda. Eu estou combinando dois vetores, na verdade, de forma mais geral, estou combinando dois múltiplos de vetores para gerar um terceiro vetor. Então eu posso dizer que V e U geram W. V e U geram W. Então eu posso chamar V e U de base desse meu plano aqui. Vamos escrever a base, são os vetores V e U. E em termos dos vetores de base, eu posso descrever o meu W. Meu W, ele é igual a alfa e beta na base B. Entendeu a nomenclatura? O meu vetor V e o meu vetor U são as bases desse meu plano. Então, escrever W na base é simplesmente sinalizar quais são as componentes do vetor W em relação à base. O que seriam as componentes? O número real que multiplica a minha base. Então, se W é alfa V, esse alfa aqui é o real que multiplica o vetor da minha base. Então, ele é a primeira componente. Esse aqui, o beta, é a segunda componente. Então, eu posso dizer que W é alfa beta na minha base B, que é o vetor V e U. Sempre que eu tiver dois vetores não paralelos, dois vetores concorrentes, ou seja, dois vetores que não sejam múltiplos entre si, eu consigo gerar qualquer vetor no plano. Tá? Aqui eu gerei um vetor W, eu posso gerar qualquer outro. Vamos trazer uma melhor imagem aqui. Vejam que agora eu trouxe essa imagem direto do livro. Daí eu tenho o seguinte, ó, uma reta diretora R1, uma reta diretora R2. Convenientemente, foi escolhido um vetor V1 sobre a reta R1 e um vetor V2 sobre a reta R2 para serem as bases desse plano. Então, note que, como V1 não é paralelo a V2, eles não são múltiplos entre si, eles vão gerar todo o plano. E aqui tem 4 vetores nos 4 quadrantes representando isso. Por exemplo, o vetor U, ele é um vetor que é a soma desse vetor aqui, ó, que vale 5V1, mais esse vetor aqui, que vale 4V2. U é 5V1 mais 4V2. É uma forma de representar o vetor U em termos dos vetores de base. Então, quais são as componentes de U na base V1, V2? Seria 5, 4. Então, se eu defino que a base desse sistema são os vetores V1, V2, eu posso escrever que U é igual a 5, 4 na minha base B. Como é que ficariam os outros vetores, então? Aqui eu tenho o vetor V, ó. Esse vetor V, ele já é a soma desse vetor com esse vetor. Então, note que isso aqui é um par ordenado, tá, pessoal? Então, a ordem importa. Se eu falei que B é V1, V2, quando eu for descrever o vetor V, eu tenho que descrever primeiro em termos do V1 mais em termos do V2. Então, em termos do V1, eu teria esse vetor aqui, ó, 2V1. Só que esse vetor ele é oposto a V1, de tal forma que a decisão mais adequada, na verdade, é menos 2V1. Então, vetor V é igual a menos 2V1 somado com 3V2. Note que eu estou fazendo a soma, então, esse vetor mais esse vetor, né, vai dar a soma, o vetor V, e, novamente, V está escrito em termos de V1 e V2. Então, V pode ser escrito como menos 2, 3.
em termos dos vetores de base. Da mesma forma, vamos fazer aqui com W. W é o quê? A soma desse vetor, menos 4V1, com esse vetor, menos V2. Porque ambos os vetores aqui estão no sentido oposto aos vetores previamente definidos como base. Então, eu posso escrever que W é igual a menos 4V1 menos V2. Ou que W vale menos 4 menos 1 em termos dos vetores de base. Por fim, o vetor T ele é igual a 3V1 menos 2V2 ou 3 menos 2 em termos dos vetores de base. Você deve estar se perguntando, quaisquer dois vetores podem ser vetores de base? Aí depende. Esses vetores eles não podem ser múltiplos entre si. Eu não posso ter dois vetores paralelos. Eu não consigo gerar vetores no plano com dois vetores paralelos. Então, a nomenclatura que a gente utiliza na álgebra linear é os vetores de base eles devem ser linearmente independentes. Se eles são linearmente independentes, ou seja, não são múltiplos entre si, eu consigo gerar quaisquer vetores no plano. Ou seja, existe uma infinidade de vetores que podem ser utilizados como base. Mas, para simplificar, a gente utiliza uma base específica chamada base canônica. Só existe essa? Não. Depende do seu sistema de coordenadas. Por hora, até pelo menos a gente ver produto vetorial, produto escalar, produto misto, a gente só vai trabalhar com as coordenadas cartesianas ou coordenadas retangulares, que é que vocês já estão acostumados a ver ali desde criancinha lá, ensino fundamental, médio, né? Primeiro, segundo ano, terceiro ano, geometria analítica. Você está sempre trabalhando com coordenadas retangulares. Existem outras coordenadas. As principais são as polares, cilíndricas e esféricas, mas isso a gente vai ver com o tempo. A primeira parte desse curso é inteiramente focado nas coordenadas retangulares por simplificação. É mais fácil tu aprender os conceitos nesse tipo de coordenada e extrapolar para outros mais na frente. Daí o seguinte, para fins de simplificação, é muito mais fácil a gente trabalhar com um par de eixos que seja ortogonal entre si. Por quê? Eu posso utilizar essa figura aqui e demonstrar o que eu quero dizer. Vou primeiro apagar isso aqui que eu escrevi sobre os vetores. Imagine o seguinte, eu quero determinar qual que é a norma de U, qual que é o módulo de U, qual que é o tamanho desse vetor. Eu já sei que o U vale 5V1 mais 4V2. Vou fazer o seguinte, vou transportar o vetor 4V2 para cá. Beleza, transladei aqui. A gente sabe que aqui a gente tem um paralelogramo, então a soma dos ângulos da base de um paralelogramo tem que ser 180 graus. Se o ângulo entre V1 e V2 é θ, esse ângulo aqui é 180 menos θ. Então, com o módulo de 5V1 e o módulo de 4V2, utilizando a lei dos cossenos, a gente consegue o módulo de U. Mas veja, eu preciso utilizar a lei dos cossenos. Então, eu teria que fazer módulo de U é igual a módulo de 5V1 ao quadrado mais módulo de 4V2 ao quadrado menos 2 vezes módulo de 5V1 vezes o módulo de 4V2 vezes o cosseno de 180 menos θ, porque é o ângulo que está oposto a U, conforme a lei dos cossenos. Só que cosseno de 180 menos θ é igual a menos cosseno de θ. Então, o menos daqui com o menos daqui fica mais. Então, sabendo o ângulo entre V1 e V2, eu dou uma modificada na lei dos cossenos e aí eu consigo a norma de U. Mas veja o trabalho que eu tenho para fazer isso. Uma vez que eu tenho bases que são ortogonais, isso simplifica muito. Porque qual que vai ser o ângulo entre os dois vetores que são ortogonais? 90 graus. E qual que é o cosseno de 90 graus? Zero. Dessa forma, tudo isso aqui é eliminado. Opa, tem um quadrado aqui que eu esqueci de adicionar. Enfim, eu elimino todo esse termo aqui, de forma que eu fico simplesmente com um teorema de Pitágoras para achar a norma. Então veja que bases ortogonais já me facilitem muito o trabalho de encontrar um módulo de um vetor. Tá, mas isso é importante? É muito. O que define um vetor? Seu módulo, sua direção e seu sentido. Então, o módulo é uma das três características que define
é a natureza de um vetor. Então, se eu tiver uma maneira fácil de calcular o módulo, eu já tenho uma maneira fácil de determinar uma das principais características do objeto que eu estou estudando. Pensando em uma maneira de simplificar ainda mais esse tipo de questão, foi sugerido o seguinte, que eu escolhesse uma base que, além de ser ortogonal, ela era normalizada, ou seja, a norma dessa base vale 1. Vetores unitários. E eu vou mostrar por que bases ortogonais de módulo 1 são extremamente importantes e simplificam muito a descrição. Imagine o seguinte, já escolhi o meu eixo x e o meu eixo y, porque eles são ortogonais entre si, de forma que a partir de agora eu já estou utilizando aqueles conceitos de geometria analítica. Estou começando a estudar o vetor no plano, e esse plano é o plano cartesiano, que já nos é tão familiar. Daí é o seguinte, vamos escolher 2 vetores para ser as bases, de forma que o módulo de cada um deles seja igual a 1. Pronto, já escolhi minha base aqui, que repousa sobre o eixo x, uma base que repousa sobre o eixo y, e agora eu posso descrever o vetor v em termos dos vetores de base. Faço aquele mesmo esquema, né? Eu traço uma reta paralela ao y na ponta de v, vou traçar uma reta paralela ao x também na ponta de v, e daí o seguinte, ó, esse tamanho aqui no x, vamos dizer, alfa, que multiplica meu vetor de base, que eu vou chamá-lo de i, chapéu, porque ele é um vetor unitário. Aproveitando, vou chamar isso aqui de j chapéu. E vou dizer o seguinte, ó, este vetor aqui é o vetor alfa i. Já este vetor aqui é o vetor beta j. De forma que agora eu posso escrever que v é igual a alfa i mais beta j. Mas o que acontece? O meu vetor i e o meu vetor j, eles são unitários. Então, o módulo dele é 1. De forma que essa distância aqui tem o tamanho alfa. E essa distância aqui tem o tamanho beta. Então, eu posso dizer que v é igual a alfa e beta na minha base ij. Vou escrever assim. Porém, alfa beta é este ponto aqui, ó. Este ponto no plano é o ponto alfa beta. Qual que é a abscissa desse ponto? É exatamente isso aqui, alfa. E qual que é a ordenada do ponto? É exatamente isso aqui, beta. Vou até escrever, ó. Aqui a gente tem alfa, aqui a gente tem beta. Então, este ponto aqui é o ponto alfa beta. E o meu vetor v é um vetor que parte da origem em direção a alfa beta. Então, em relação aos vetores de base, eu posso escrever o v como alfa vezes i mais beta vezes j. Ou simplesmente v igual a alfa beta. O que eu estou querendo mostrar é o seguinte, que as componentes do meu vetor v, elas são, na verdade, as coordenadas desse meu ponto P aqui. Percebem isso? Além dos meus vetores serem ortogonais, o fato deles serem unitários me ajuda muito na descrição de quaisquer vetor. Porque qualquer ponto do plano agora pode representar um vetor. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que esse ponto aqui é o ponto Q. E esse ponto Q, por exemplo, ó, em relação ao eixo aqui, ele cruza num ponto, sei lá, menos 3. E em relação ao eixo Y aqui, ele vai chegar no ponto menos 5. Quando eu fizer o vetor W aqui, só de olhar para isso aqui, eu sei que o meu vetor W pode ser escrito como W é igual a menos 3i menos 5j. Note que os sinais são porque a gente está utilizando os opostos desses vetores. Mas da mesma forma, eu posso dizer que W é menos 3, menos 5 na base ij. E menos 3 e menos 5 é a representação do ponto Q. Moral da história. As bases I e J, que são ortogonais e normalizadas, são conhecidas como bases ortonormais, né? Juntando as duas palavras. Então, toda vez que eu digo que uma base é ortonormal, significa que seus componentes, os vetores da base, além de ortogonais entre si, também têm módulos iguais a 1. E a vantagem de usar uma base ortonormal é, quando eu escrevo um vetor na minha base ortonormal, eu só preciso das componentes do ponto onde o meu vetor está chegando quando ele se localiza aqui na origem. Se eu tiver qualquer outro vetor, esse aqui, por exemplo, eu translado ele para a origem e avalio quais são as componentes desse vetor. Então, basicamente, eu estou transformando a geometria analítica que você conhecia, de pares ordenados, pontos no plano, em vetores. Então, uma vez que eu utilizo
I e utilizo J como os vetores de base do meu plano, a partir de agora, qualquer ponto do plano vai ser a extremidade de um vetor cuja origem é a origem dos eixos coordenados. Beleza? Então vai existir dois jeitos de eu representar um vetor. Ou eu vou representar como uma soma αi mais βj, ou vou representar simplesmente como um par ordenado, já sabendo que a base é ij. Então, a partir de agora, eu não mais vou escrever ij aqui, ó. Isso aqui eu vou excluir. Toda vez que eu disser que um vetor é menos 3 e 4, significa que ele é menos 3i mais 4j, e assim sucessivamente. Uma coisa que eu preciso deixar claro aqui é que escolher i e escolher j é simplesmente uma questão de simplificação. O vetor existe, como eu já mostrei para vocês, ele existe independente de um sistema de coordenadas. Eu tive 22 aulas para mostrar aqui o vetor, para mostrar como é o vetor do ponto de vista geométrico. Ele é um ente geométrico, ele é um segmento de reta orientado no espaço que tem módulo, direção e sentido bem definidos. Isso é um vetor. Agora eu estou fazendo uma caracterização algébrica de um objeto geométrico. Então, o vetor em si, ele existe independente de um sistema de coordenadas. Então, qualquer sistema de coordenadas que eu utilizar é válido. O que a gente vai utilizar agora é o sistema de eixos cartesianos com as nossas bases ortonormais. Essa base IJ é chamada de base canônica do plano, justamente porque ela é a que mais simplifica o estudo dos vetores, pelo menos no início. Tá? Tem questão, tem assunto na física que utilizar IJ, por exemplo, rotações, dinâmica gravitacional, por exemplo. Eu tenho um ponto fixo e tenho um objeto girando em torno desse ponto fixo. Às vezes é mais útil estudar esse tipo de movimento em termos de coordenadas polares e não de coordenadas cartesianas. Então, o tipo de eixo que eu vou utilizar, o tipo de base que eu vou utilizar, vai depender muito do meu problema. No começo, a gente utiliza a base canônica do sistema cartesiano. Depois, a gente vai evoluindo. Beleza? Essa aula fica por aqui. Essa é a primeira parte do nosso estudo de vetor do ponto de vista algébrico. Na próxima aula, eu vou ressignificar alguns resultados que a gente teve com o vetor do ponto de vista geométrico, só que agora tratando ele realmente do ponto de vista algébrico. Por exemplo, igualdade de vetores, soma e subtração de vetores, vetor definido por dois pontos, o módulo de um vetor. Tudo isso a gente vai trazer uma nova perspectiva, já que agora a gente está trabalhando com a parte algébrica. Espero que essa aula tenha ficado boa para vocês. Se os vetores estão ficando menos caóticos, não deixem de curtir esse vídeo, deixar um comentário, deixe sua dúvida se tiver, e a gente se vê na próxima aula. Um abraço e até mais!